Boa noite, dia de número 132 do nosso projeto de minimalismo digital. E eu quero começar aqui com uma frase aqui que eu copiei da Bíblia, uma frase de Cristo. Fala o seguinte: pouco é necessário, senão uma só coisa. Vou falar de novo. Pouco é necessário, senão uma só coisa. Bom, o que eu vou falar aqui, eu vou colocar o contexto dessa frase, né? Para iniciar. Jesus foi visitar uma casa onde moravam duas mulheres, Marta e Maria. E enquanto Maria ficava aos pés de Cristo, ouvindo, né, da sua sabedoria, né, ali preferindo permanecer aos pés dele, na presença dele, Marta preferia arrumar a casa, fazer as coisas, né, se inquietar para que a aparência do lugar ficasse boa para os convidados, né? Preparando, se preocupando com a limpeza, se preocupando com o que os alimentar, o que fazer para beber, essas coisas. E Marta, aparentemente eram muitos convidados, além de Cristo, e ela começou a ficar inquieta, fazendo uma coisa ao mesmo tempo, se atrapalhando, até que ela não. E ela fazendo tudo ali sozinha e vindo Maria conversando com Jesus. E ela chegou diante de Jesus e falou assim: Olha, eu tenho um monte de coisa para fazer. Você está vendo a minha irmã aí? Ela não quer me ajudar. O senhor não vai falar nada, o senhor não vai falar nada para ela me ajudar, para ela se dispor a dividir o trabalho comigo? Aí Jesus lançou essa frase, né? Marta, você anda muito agitada, ocupada com muitas coisas, mas pouco é necessário, senão uma só coisa. Né? Então, assim, Marta estava preocupada em passar uma imagem, né? Ela se preocupou sim em receber bem os convidados, mas ela escolheu a pior parte, no caso, né? Jesus fala com Marta o seguinte: a Maria, ela escolheu a melhor parte, né? E isso eu não vou tirar dela. Então, Maria escolheu a presença, né? E Marta escolheu o trabalho, a inquietação. Né? Ao invés de estar com o convidado principal, ela se preocupava com o entorno, né? Com a aparência, e não com a presença. E eu queria falar um pouquinho disso hoje. Muitos confundem a multitarefa, né, com produtividade. Né? Então, assim, quanto mais você faz, melhor você é. Quanto mais coisas você faz ao mesmo tempo, mais valor você tem. E não é bem assim. Né? Isso é uma visão divulgada por coaches, por empresas, para quê? Para que o trabalhador, o funcionário, se aplique e tenha essa visão de mais valor, mas que na prática eles estão aproveitando essa pessoa. Por quê? Porque ele está pagando um funcionário um valor ele está pagando o valor de uma função para um funcionário que faz um monte de funções. E o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: essa multifuncionalidade, ela não gera excelência, ela não gera, não é porque você faz muito que você faz bem. Então, o que acontece? Na minha visão, a multitarefa te torna medíocre. Por quê? Você se dispõe a fazer muitas coisas, mas nenhuma delas você consegue fazer bem.
né? Por quê? Porque o seu foco, né? O seu foco e a sua energia não estão em um só lugar, né? Então, assim, as palavras de Cristo, pouco é necessário, senão uma só coisa. Então, é desse modo que eu tenho encarado o meu dia. É focar em uma coisa só e depois partir para outra. É fazer uma tarefa bem feita, com atenção, com presença e depois partir para outra, certo? Então, assim, essa questão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Quantidade não é qualidade, né? Então, quando você se dispõe a fazer um monte de coisa ou pensar um monte de coisa ao mesmo tempo, você acaba se esgotando mais rápido, né? Você tem ali dá uma vazão maior de energia, você desperdiça energia e faz aquela tarefa de maneira mal feita, né? Então, assim, não é muito inteligente, porque qual que é o objetivo da ação, né? De trabalhar, de fazer, de concluir uma atividade, é concluir bem, é fazer bem feito. Porque se você fizer de qualquer maneira, gera retrabalho. E o retrabalho ainda gasta mais energia. E aí, para você desfazer o que você fez para refazer, você gasta energia, você gasta tempo, você piora no seu trabalho, no seu retrabalho, você não vai atingir o resultado que você queria se no início tivesse feito bem, tivesse realizado de maneira bem feita, de maneira atenta. Então, assim, de qualquer maneira, a multifuncionalidade ela vai te gerar prejuízo. Então, ao contrário, fazer uma coisa de cada vez vai te manter no foco da atividade, o foco exclusivo no presente. Então, você consegue fazer com calma, fazer no auge das suas habilidades, da sua energia, certo? Você dedica o tempo e o esforço necessários para concluir com excelência, né? Então, assim, você começa, você faz o que tem que fazer passo a passo e conclui com excelência o próximo disso. Então, assim, não há desperdício de energia, não há desperdício de tempo, porque você faz no tempo, você gasta o tempo necessário e a energia que você gasta é energia suficiente para concluir aquela tarefa. É um tipo de gestão inteligente dos recursos. Por quê? A energia, a atenção, ela é um recurso finito, ou seja, tem fim, né? Então, assim, quando você tem uma gestão bem feita da sua energia, do seu recurso, da sua criatividade, o seu trabalho tende a ser melhor, né? E o fim do trabalho não te gera esgotamento, né? Então, assim, ele te gera satisfação, né? E a satisfação vai o que? Vai gerar na sua mente uma postura mais confiante e maior disposição para a próxima tarefa, né? Então, assim, ao invés de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, né? O melhor é fazer uma coisa, depois essa coisa partir para a próxima coisa e depois para a próxima e assim sucessivamente até terminar o trabalho. E isso também, a mentalidade também, é possível trabalhar dessa maneira. Colocar o seu foco em uma só atividade, em um só pensamento,
certo? Às vezes a cabeça da gente vira um turbilhão de informações, de coisa, de ruído. Mas nós podemos, né, temos a escolha de colocar a nossa atenção só naquilo que é necessário. Tem um monte de pensamentos desnecessários, pensamentos avulsos, que te tiram do momento presente, né? Coisas para fazer, coisas que você esqueceu, que você quer fazer, né? Conversas aleatórias que geram no seu subconsciente. Então, assim, são coisas que gastam a sua energia e te tiram do momento, do agora. Né? Então, assim, não tem propósito algum, não tem conexão nenhuma com a realidade daquilo que você está vivendo. Então, é preciso filtrar. Filtrar não quer dizer calar esses pensamentos, porque isso gera um gasto de energia ainda maior. O que quer dizer é o seguinte, você perceber. A palavra certa é isso. Perceber esses pensamentos. Perceber e observar. Observar é colocar a sua atenção sobre eles sem se envolver. Sendo assim, se for algo desconexo com a sua realidade, esse pensamento logo ele vai embora. Ele vai se dissipar, né? Como uma nuvem. E vai permanecer o quê? As ideias, os pensamentos, os impulsos criativos que você precisa para aquele momento, né, que você está vivendo. Então, você tendo essa clareza, essa consciência, vai te gerar uma paz mental, uma clareza mental, né, e um discernimento para você lidar estritamente com a atividade que você está fazendo, com aquilo que você está fazendo, com o seu momento real, com o seu agora. Já a multitarefa, ela vai te trazer ruído mental, que vai gerar ansiedade, que vai gerar culpa, sabe? Que vai gerar medo. Então, assim, vai drenar, essa é a palavra que eu estava procurando, vai drenar sua energia para outras coisas que sequer existem, sequer têm propósito. Então, isso vai gerar uma inquietação tanto dentro quanto fora. A sua propensão a cometer erros vai aumentar, certo? E vai te causar mudanças bruscas de humor. Entende? Então, assim, tudo isso é mal para você. Tudo isso no curto, no médio, no longo prazo, não importa em qual tempo. Isso vai te prejudicar. Isso vai trazer prejuízo para você. Porque quando você faz algo rápido, com pressa, com prazo atrasado, quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, pode perceber uma coisa, quando você termina, você não fica satisfeito, você fica aliviado. Então aquela tarefa, aquela atividade, seja o que for que você esteja fazendo ou pensando, aquilo se torna um fardo difícil e pesado, indesejável para você carregar. E o foco exclusivo mantém sua mente leve. Você não roda o programa na escassez e nem na dor,
e nem na confusão. O seu sistema, ele roda de maneira limpa, de maneira leve, de maneira sensata, de maneira organizada. E você trabalha com total domínio das suas capacidades e de tempo e de recurso. Você se dedica por inteiro e desfruta tanto do trajeto quanto da chegada, sabe? Então, assim, você trabalha com a mentalidade certa e com o comportamento certo. E o fim da atividade não te gera alívio, ele te gera gratidão, certo? E uma coisa muito interessante que acontece é o seguinte: a sua mente não fica pesada. A sua energia, ao invés de ser drenada, ela vai ser transformada. E você não vai se sentir cansado. Não é tão cansado quanto seria se fosse de outra forma. Então, assim, a sensação de desfrute, de gratidão vai te gerar mais energia. Quanto mais você trabalhar com foco exclusivo no agora, melhor você vai fazer, melhor você vai trabalhar, melhor você vai organizar os seus pensamentos, as suas ideias. Você vai executar da maneira mais correta, da maneira mais acertada. E isso vai gerar para você bem-estar. Então, foca no hoje. Foca no momento presente. Foca na qualidade ao invés da quantidade. Esquece esse papo de multifuncional. Não existe esse multifuncional. Coloque exclusividade nos seus pensamentos, nas suas tarefas, nas suas decisões, nas suas escolhas. Gaste o tempo necessário, quantidade de energia necessária. E aproveite o momento. Quando for hora de trabalhar, trabalhe. Quando for hora de resolver problemas, resolva problemas. Quando for hora de descansar, descanse. Sabe? Quando for hora de desfrutar da família, desfrute da família. Quando for hora de pagar contas, pague contas. Né? Saiba respeitar cada momento do seu dia. E dedique-se inteiramente àquele momento. Faça o seu melhor. E o seu dia, quando chegar no fim do seu dia, você pode ter certeza que de maneira alguma você vai terminar o seu dia com arrependimento e com culpa. Você vai ter certeza de que você fez aquilo que você tinha que fazer com a qualidade, com a máxima qualidade que você podia entregar. É uma visão que eu tenho tido nos últimos tempos. Faça o que você pode com o que você tem. Então, dessa maneira, você vai sempre entregar o ouro. Né? Então, a sua vida pessoal, a sua vida financeira, profissional, ela sempre vai ser positiva. O seu estado interior também vai se beneficiar em muito dessa mentalidade e desse comportamento. Então, é isso.
o que eu experimentei nesse dia foi isso. Fiz as minhas tarefas, o meu trabalho, um após o outro, sempre respeitando o momento, sempre investindo a minha energia e a minha capacidade de pensamento no momento da tarefa, no agora, sabe? Então, outra coisa que a Bíblia diz e que está lá em Provérbios é que tudo tem o seu tempo determinado. Então, saiba respeitar o tempo, né? Tenha ordem na sua vida e faça o que você pode com o que você tem. Dia número 132 do nosso projeto de minimalismo digital. Esse minimalismo digital que está se expandindo para todas as áreas, né? Os conceitos são válidos para todas as áreas da vida e são benéficos para todas as áreas da vida. O minimalismo digital, ele é a ponta do iceberg. Mas tudo que você aprende a usar nessa pontinha do iceberg, você expande para toda a sua vida. Você só colhe benefícios. E é isso. Uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.